Nossa história começa em um tempo de grande sofrimento para os israelitas, que estavam sob o jugo opressor dos filisteus havia 40 anos. Na cidade de Zorá vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e declarou: "Você é estéril e não tem filhos, mas conceberá e dará à luz um filho. Agora, tenha cuidado para não beber vinho nem bebida fermentada e para não comer nada impuro. A cabeça de seu filho nunca deverá ser tocada por uma navalha, pois ele será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre materno. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus." Tomada de assombro, a mulher correu para contar ao marido o que havia acontecido. Manoá, ansioso por entender como criar o filho, orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse. Deus atendeu seu pedido, e o anjo reapareceu, reafirmando as instruções. Com o tempo, a esposa de Manoá deu à luz um filho e o chamou de Sansão. Conforme ele crescia, o Senhor o abençoava, e seu espírito começava a agir nele. Quando jovem, Sansão viajou a Timna, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e insistiu com seus pais: "Vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam-na para mim como esposa." Seus pais, desapontados, perguntaram: "Não há uma mulher aceitável entre o seu povo? Você precisa se casar com uma filisteia incircuncisa?" Mas Sansão estava decidido. Sem que eles soubessem, isso fazia parte do plano de Deus para confrontar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão encontrou um leão jovem. O animal rugiu e atacou, mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e ele rasgou o leão com as próprias mãos. Ele não contou a ninguém sobre esse feito. Mais tarde, ao passar pelo cadáver do leão, encontrou um enxame de abelhas e mel dentro dele. Ele comeu um pouco e compartilhou com seus pais, sem revelar a origem do mel. Em seu banquete de casamento, Sansão desafiou 30 filisteus com um enigma: "Do que come sai comida, do forte sai doçura." Se resolvessem em 7 dias, ele lhes daria 30 mudas de roupa. Se não, eles lhe deveriam o mesmo. Os filisteus, incapazes de resolver, forçaram sua esposa a obter a resposta. Ela insistiu com Sansão, e no 7º dia ele cedeu. Ela revelou o enigma aos filisteus. Quando responderam corretamente, Sansão percebeu a traição. Furioso, matou 30 filisteus, tomou suas roupas e abandonou sua esposa em ira. Mais tarde, Sansão quis reencontrar sua esposa, mas descobriu que ela havia sido dada a outro homem. Revoltado, capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus, incendiando suas plantações. Em retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e sua família. Sansão os vingou, matando muitos deles antes de se esconder em uma caverna. Os filisteus procuraram vingança e pressionaram os homens de Judá a entregarem Sansão. Amarrado com cordas novas, ele foi levado ao inimigo. Quando se aproximaram, o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente, e ele rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimado. Pegando uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Exausto, clamou a Deus por água, e o Senhor providenciou uma fonte para revivê-lo. Topo de uma colina distante, demonstrando sua força incomparável. No entanto, a maior fraqueza de Sansão estava em seu coração. Ele se apaixonou por Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Os líderes filisteus a subornaram para descobrir o segredo de sua força. 3 vezes, Sansão a enganou com respostas falsas. Mas dia após dia, Dalila o pressionou até que ele finalmente revelou a verdade. "Minha força está no meu cabelo. Se for cortado, ficarei tão fraco quanto qualquer homem." Vendo que ele falara a verdade, Dalila o fez dormir e mandou raspar sua cabeça.
Sua força desapareceu e os filisteus o capturaram, cegaram-no e o prenderam, forçando-o a moer grãos como um escravo. Com o tempo, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Um dia, os filisteus se reuniram para celebrar seu deus Dagom e trouxeram Sansão para zombar dele. Cego e fraco, foi colocado entre duas colunas centrais do templo. Ele orou: Senhor soberano, lembra-te de mim. Fortalece-me mais uma vez para que eu me vingue dos meus olhos. Reunindo todas as suas últimas forças, Sansão empurrou as colunas. O templo desabou, matando milhares, incluindo os líderes filisteus. Em sua morte, Sansão destruiu mais inimigos do que em toda a sua vida. Sua família recuperou seu corpo e o sepultou no túmulo de seu pai. Ele havia julgado Israel por 20 anos. A história de Sansão é uma lição poderosa sobre os dons e o chamado de Deus. Embora abençoado com imensa força, a fraqueza de Sansão diante da tentação levou à sua queda. No entanto, até mesmo em seus últimos momentos, Deus o usou para cumprir seu plano divino. Isso nos lembra que nossa maior força não está em nossas habilidades, mas em nossa fidelidade a Deus.